8, no capítulo 22. Na verdade, o 21 ao 23. Aleluias. Esdras está um pouquinho antes de Neemias, Zacarias. Eles estão um pouquinho antes. Aleluias, Deus. Santo és o teu nome, ó Pai. Digno é o Senhor, ó Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém. A palavra de Deus em Esdras 21 vai falar o seguinte: então proclamei um jejum, ali um jejum junto ao rio Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto, ou uma jornada feliz. Um caminho reto para nós, para os nossos pequenos ou os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra os inimigos pelo caminho. Porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem, mas o poder da sua ira está contra todos aqueles o que desprezam. Amém? Eu quero ler também Isaías, mas não precisa abrir. Em Isaías 41, a palavra de Deus está escrita assim: para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. É o Santo de Israel que criou. Amém? Se assente aplaudindo ao nome do Senhor. Aleluias. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Eu sei que muitos já conhecem a história, só quero pincelar um pouquinho em qual situação, como ligar Isaías a Esdras. Esdras, ele estava num cativeiro babilônico e Esdras nasceu no cativeiro babilônico. Ele ajunta e ele tinha que sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, a terra onde Deus havia dado para eles. Mas por que o povo chega, sai de Jerusalém, de Judá, e vai parar na Babilônia? O reino do norte e o reino do sul eram povos divididos no meio de Israel, no meio do povo hebreu. Por causa de muitas situações, o reino é dividido entre 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul, os israelitas e os judeus. Os israelitas tinham sido cativos pela Síria. Os judeus, então, tempos se passaram. Mas por que eles estavam indo cativos? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uma das coisas que eles fizeram foram colocar outros deuses diante do Senhor. Porque o Senhor já tinha feito muito. O pastor Maurício falou de uma jornada, que foi quando o Senhor tira eles do Egito e traz de volta para a terra. Então o Senhor tinha feito muito por eles. No entanto, eles fizeram o que era mal. E eu quero que quando eu falar que fizeram o que era mal, eu quero que você traga um pouco para a nossa realidade de hoje. Eu tenho visto coisas, ouvido coisas, que eu tenho certeza que cheira mal as narinas do Senhor. Nós somos um remanescente que não podemos fazer barganha com o pecado. Nós não podemos abrir mão dos princípios que estão na palavra. Não é negociável. O meu pastor falava princípios, porque métodos são variáveis, princípios são imutáveis. O que está escrito na palavra é o que Deus falou e é. Não existe um meio termo. O mundo fala, existe um jeitinho. Não existe. Não adianta, a gente tenta dar um jeito, mas não existe jeito. É o que a palavra diz e é o nosso manual.
Tudo aquilo que está fora da palavra, está fora daquilo que o Senhor designou, está fora da mão do Senhor. E às vezes eu olho o mundo, o Rian me fala coisas, ele me mostra vídeos, e eu falo assim: Senhor, o que está acontecendo dos nossos tempos? O que será das próximas gerações? E aqui eu trago uma responsabilidade para mim e para você. No capítulo 7 de Esdras, a palavra vai falar que Esdras subiu de Babilônia. Ele era um escriba, hábil na lei dada pelo Senhor a Israel, de acordo com a mão de Deus. Esdras vivia na Babilônia. A lei de Moisés, ela já tinha sido dada. O povo tinha transgredido. No entanto, Esdras, escriba do Senhor, hábil na lei do Senhor. Por que eu trago uma responsabilidade para nós? Cabe a nós, como coube aos que vieram antes de nós, ensinar aos que estão vindo agora. Cabe a nós passar para eles os princípios da palavra. Que a lei do Senhor, ela não é negociável. Que os princípios que estão nessa palavra não são negociáveis. O povo está cativo na Babilônia, porque Jeremias vai falar isso. O povo transgride, começa a transgredir, e Jeremias começa a profetizar: olha, convertam-se dos seus maus caminhos, porque senão virá um reino. E ele fala do reino da Babilônia, virá até nós, e nós seremos levados cativos. Só que o povo não deu ouvido. Eu escutei o irmão falar, e há muita gente escuta, que o Senhor está voltando. E as pessoas não têm dado ouvidos a isso, mas Ele está voltando. Ele vai voltar para levar a sua igreja, uma igreja limpa e lavada no sangue de Jesus. Jeremias profetizava e o povo não dava ouvidos. Ele não dava ouvidos. Tem um versículo até que fala que na época que os babilônios eles chegaram, as mulheres estavam nos campos, como se nada tivesse acontecendo. No entanto, a Babilônia veio. A Babilônia levou os judeus cativos. Jeremias 29 vai falar que seria 70 anos. E se você for lembrar a história, o povo fica cativo 70 anos na Babilônia. Só que ainda em Jeremias havia uma profecia. Ele fala: 70 anos vocês irão cativo, mas no entanto a mão do Senhor ainda é com vocês, porque o Senhor sabia o que Ele tinha para o povo dele. Porque se eles buscassem ao Senhor de todo o coração, e aqui está o versículo: se me buscares, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Porque o Senhor, a mão do Senhor sempre, mesmo eles tinham transgredido, a mão do Senhor estava com eles. E aqui, na parte de Esdras, a gente vai ver um povo que estava voltando para a sua terra. Isaías, ele profetiza, só que parte dessa profecia se cumpre em Esdras, que o povo iria voltar. A mão do Senhor estaria com o povo e eles iriam voltar. Eles iam voltar para reconstruir o templo, porque o templo foi destruído. Onde eles faziam a adoração estava destruído. E aqui eu li com vocês Esdras 21. Porque o rei Artaxerxes, que veio após o rei Ciro, que já havia sido profetizado pelo rei Isaías, pelo profeta Isaías. O rei Artaxerxes, ele não só deixa o povo ir, mas ele escreve uma carta de recomendação para que o povo saísse.
E Esdras ia guiar o povo a uma jornada. No entanto, ia ser uma jornada imprevisível. Meus irmãos, a gente sabe o que vai acontecer amanhã? Ou por acaso a gente sabe o decorrer do ano de 2026? É imprevisível. Talvez aconteçam coisas boas, mas talvez não aconteçam coisas tão boas. O que fará diferença para mim e para você? Quando eu buscar ao Senhor. Quando eu colocar o Senhor na frente. Porque lá no Salmo 26 a palavra vai dizer que no Senhor nós temos plenitude de alegria. Não quer dizer que as coisas vão dar totalmente certo. Vai dizer que a paz que vai estar em você vai exceder todo o entendimento. Mesmo na tribulação, mesmo que o mar esteja agitado, você vai estar em paz. Eu estava conversando com uma amiga minha que está afastada dos caminhos do Senhor. E, por coincidência, nós somos 3 amigas que estamos andando juntas. O pai da minha amiga morreu em setembro, o meu pai morreu em novembro e o pai da outra morreu em dezembro. Eu até fiz o culto fúnebre no velório do pai dela. Então estamos nós 3, às vezes quando a gente se junta, às vezes a gente conversa, mas muitas das vezes a nossa conversa, às vezes não tem um rumo tão feliz quanto a gente gostaria. E quando eu conversava com essa amiga minha que está afastada dos caminhos do Senhor, a gente estava falando sobre alegria. E ela falou assim, mas Simone, quem está feliz? Quem que consegue ficar feliz? Eu falei, eu. Ela olhou assim com o olho regalado. Não é porque as coisas vão tudo bem, porque muitas vezes não vão. Mas a alegria que está em mim não tem a ver com o que eu vejo, tem a ver com o que o Senhor é para mim, com o que eu entendo que o Senhor faz. Mas mesmo se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. É uma alegria que excede o seu entendimento. É uma alegria que invade o seu ser e você não entende. É uma paz em meio ao caos. Porque às vezes o mundo está em caos e você está em paz. Não porque vem de você, vem dele. Vem dele. Esdras, para. Por que eu quero falar com você sobre para? Porque há uns princípios que Esdras faz. Nos versículos anteriores, 6 vezes, entre 6 e 7 vezes, os versículos vão falar a boa mão do Senhor. Antes mesmo dele juntar o povo para sair da Babilônia, a palavra vai dizer a boa mão do Senhor estava com ele. A boa mão do Senhor estava com ele. Ele se dispôs o seu coração em buscar o Senhor num lugar que era totalmente ao contrário daquilo que ele imaginava ser, porque ele não conhecia as histórias. Ele conhecia as histórias, ele não conhecia o lugar porque ele nasceu na Babilônia. Mesmo sendo judeu, ele nasceu na Babilônia. Mas ele toma uma decisão de buscar ao Senhor. E diante daquela situação que ele estava, ele busca ao Senhor, ele proclama um jejum, ele faz uma oração. E a palavra vai dizer que ele se envergonha de pedir ao rei uma escolta, para que ele seguisse com o povo. Mas por que ele fica envergonhado? E por que ele precisava de uma escolta? Quando o povo sai, o rei Artaxerxes devolve ao povo os ouros,
os objetos do templo. Eu vou te lembrar uma história que o povo da Babilônia, eu não vou lembrar agora o nome do rei, pega os utensílios da casa do Senhor, que são santos, pega e começa a fazer uma festa, e uma mão começa a escrever na parede. Esses eram utensílios da casa do Senhor que estava na Babilônia, e eles não eram para ser tocados para aquela festa. Então eles chamam Daniel, e Daniel descreve para eles o que o Senhor tinha colocado na parede, que passado tinha o reinado daquele rei, porque não era para tocar. Aqueles utensílios, e eram muito valiosos, tinham sido devolvidos para o povo de Israel, o povo de Judá. Tinha sido devolvido para eles, então eles estavam levando com eles uma riqueza muito grande. E eram pessoas, eram famílias, e eram bens, eram riquezas. Eles iam reconstruir o templo, no entanto, eles levavam riquezas. E Esdras já havia falado para o rei que a boa mão do Senhor estava com eles. E aqui eu quero dizer que você representa um reino. E é o reino de Deus. Onde quer que você passa, você representa um reino. Aqui Esdras representava um reino. Por que ele representava? Porque lá atrás ele havia falado com o rei assim: a boa mão do Senhor vai conosco. E agora, como que ele vira para o rei e fala assim: a gente precisa de escolta? Por quê? A boa mão do Senhor já estava com eles. Então ele não ia voltar e pedir escolta, porque o próprio Deus ia dar para eles a proteção necessária. Eles precisavam de proteção, porque o lugar que eles iam passar, o caminho que eles iam passar, tinha muitos montes, e os ladrões ficavam nos montes. Nos ladrões ficarem nos montes, eles passando, eles não sabiam lutar, passando com coisas preciosas, a probabilidade deles serem roubados era muito grande. E Esdras proclama um jejum. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre jejum. Eu fiz uma pergunta ontem, na minha casa, na casa da minha mãe, tem um culto de toda terça-feira. Toda terça-feira tem um culto. E ali a gente prega, e ontem eu estava pregando no culto doméstico. E eu fiz uma pergunta para o pessoal. E eu queria que você pensasse nessa pergunta: jejum muda o Senhor? Jejum muda aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Jejum, e outra coisa, a comida que nós comemos é uma coisa lícita? É uma coisa lícita. Jejum não muda o coração de Deus. Jesus muda o nosso coração. E por muito tempo eu achava que jejum tinha que ter um propósito específico. Um propósito específico. O cuidado, ou às vezes para uma cura, ou às vezes, e na Bíblia a gente vai encontrar vários motivos para se jejuar. Vários motivos, eu quero uma bênção, ou muitas coisas. Só que o propósito primário do jejum é buscar a Deus. Jejum me muda, me conecta com o Senhor, me faz ouvir a voz dEle, me quebra por dentro e faz eu ficar audível àquilo que o Senhor fala ao meu coração. Se você quiser experimentar mais o Senhor, comece a fazer propósito de jejum. Senhor, eu quero ir em águas mais profundas. Comece a fazer propósitos. Comece a fazer pela manhã, mas comece a aumentar essa quantidade. Porque quanto mais você se aprofundar,
mais você vai conhecer ao Senhor. O propósito primário sempre será buscar ao Senhor. E terão outros secundários, que aí sim é cura, outras coisas a mais. E o jejum sempre vai estar atrelado à oração. Sempre, eles sempre andam juntos. E se eu quiser a boa mão do Senhor na minha jornada, eu vou ter que seguir os princípios de buscar ao Senhor. Os princípios de conhecer a lei do Senhor, que é esta palavra. De jejuar ao Senhor e de orar a Ele. E não só isso. Esdras não só se propôs a saber a lei. Ele se propôs a ensinar a lei. Esdras, ele era da linha sacerdotal, da família de Arão. Então ele era sacerdote por descendência. E ele se propõe a ensinar a lei do Senhor. Porque nesta lei do Senhor, nós temos que meditar de dia e de noite. A palavra de Deus vai falar do obreiro que não tem o que se vergonhar e que maneja bem essa palavra. E aí, eu gosto de citar a minha mãe, porque a minha mãe, ela não é boa em leitura. Não é boa em leitura. Mas ela conhece a palavra de Deus. Primeiro por experiência. A minha mãe, ela converteu, glória a Deus, quando meu irmão nasceu. Na verdade, pouco antes o Senhor já falava com ela. Ela teve problemas na gestação do meu irmão. Com 6 meses de gestação, ela estava perdendo o meu irmão. E o médico, quando o meu irmão nasceu, ele falou que ele ia viver 6 meses. Meu irmão, ele estava até aqui uns dias para trás, aqui na igreja. E quando meu irmão nasceu, e ele teve uma vida longa, e tem, graças a Deus, a minha mãe se converteu. E o meu irmão é um pouco mais velho que eu. Então, quando eu nasci, a minha mãe já era evangélica. Então, a minha mãe era a mulher de joelho no chão, que orava ao Senhor, que tinha experiências com o Senhor por falar com Ele. E ela aprendeu a palavra vendo. Ela gosta muito de ver aquelas séries bíblicas. É claro que, Simone, você aconselha? Eu aconselho se você estiver ligado na palavra. Algumas coisas, principalmente porque a Bíblia ela tem lacunas. Nela tem lacunas. Na hora que eles fazem a série, eles tentam fechar essas lacunas. Então eles colocam algumas coisas que não está escrito na Bíblia. Hoje nós temos vários recursos que a gente consegue aprender a palavra. Vários recursos mesmo. E parece jargão daquele que está pregando, mas não é. Tudo que o inimigo não quer, e talvez você não percebeu, isso aqui é um testamento. Só que um testamento, ele pode ficar num lugar, sem o testamentário saber que tem promessas, que tem aqui preciosidades, que tem delícias aqui dentro. E às vezes eu não conheço. E sabe uma riqueza, meu pastor que falava isso, que tem esta palavra? Na hora que você orar, use a palavra. Use a palavra para orar. Porque é aqui que o Senhor te fez promessas. Ele te fez N promessas. E está nesta palavra. Está nesse testamento que Ele deixou para você. Esdras se propõe a buscar ao Senhor. E eu te desafio a fazer da mesma forma. Sabe por quê? Somente assim você terá uma jornada feliz. Porque o Senhor é quem te dá a direção. Não é só caminho de eu pisar, é te dar a direção daquilo que você tem que fazer. Eu costumo dizer que não existe crente de banco.
Porque o Senhor, Ele te chamou para algo. E por que nós precisamos parar e analisar? Onde eu estou? O que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu tenho certeza que sentar nesses bancos e ouvir é uma bênção. Mas o Senhor tem algo muito maior para você. A boa mão do Senhor, ela é com você, e ela tem caminhos para você que você ainda não entendeu, e você precisa entender. No domingo eu falei sobre o secreto do Senhor, sobre onde que a gente recebe. Você quer receber do Senhor? Duas coisas. Faça uma consagração, mesmo que a comida ela é lícita. Eu fazer a abstinência dela, ela é lícita. Mas é quando eu me quebro para falar com Ele. E aí sabe o que eu vou fazer? Eu entro para dentro do meu quarto para falar com Ele. E Ele, quem me ouve em secreto, Ele vai me responder. O Senhor responde a Esdras. No versículo 31, a palavra vai dizer o seguinte: então nós partimos do rio Ava, no 12º dia do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e Ele nos livrou da mão do inimigo, e dos que nós armavam ciladas pelo caminho. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Aqui eram inimigos reais, eram pessoas humanas. Hoje nós enfrentamos perigos espirituais. Ele não brinca, ele não quer saber. Eu falo muito isso com as pessoas. Muitas das vezes nós brincamos de ser crente, mas ele não brinca de ser inimigo. Palavras lançadas por pessoas. Nós somos profetas. Na hora que nós lançamos palavras, são portas que o inimigo utiliza, principalmente de pais para filhos. E aqui Esdras fala de uma jornada em que ele pede, em oração e em busca, para eles, para os filhos e para os bens deles. Era diretivo. E aqui eu quero, com esta pregação, chamar a sua atenção para as coisas que estão acontecendo. O inimigo aí fora, quando a gente sai para fora dessa porta, ele está tentando nos tragar a todo tempo, a nós, a nossa família e a tudo que nós temos. Ele quer te deixar triste, ele quer te deixar sem esperança. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, o inimigo quer tirar. E muitas das vezes aquilo que o Senhor tem para a sua vida te traz alegria. A primeira coisa que demonstra que o que o Senhor tem para a sua vida te traz alegria. Estar nesse altar aqui é uma responsabilidade muito grande. Mas eu não sei fazer outra coisa sem não estar aqui. Me traz alegria. Ao mesmo tempo que quando eu recebo um convite, meu estômago já esfria e eu penso assim, Senhor, e agora? Mas é a minha alegria estar aqui. Talvez para você estar aqui, você não, eu não consigo. Eu fico tão nervosa, eu fico nervoso, não dá, para mim não é altar. Mas talvez o Senhor te chama para o serviço. E quando Ele te chama para o serviço, isso te traz alegria em servir. Em servir as pessoas, em estar ao redor delas, a fazer uma oração para elas. E para fazer uma oração, você precisa estar diante de busca do Senhor. Porque quando eu oro pela outra pessoa, eu travo uma batalha onde eu me coloco na frente dessa pessoa. E isso tem que me trazer alegria. Talvez eu sou da pessoa que exorta, que tem um ombro amigo. Talvez eu sou aquela pessoa, e a igreja precisa disso, que ora.
Não, eu oro. Se precisar, eu me coloco em oração. Uma coisa eu sei. Você precisa receber, você precisa sentar nesse banco aí e receber. No entanto, o Senhor, Ele te chama para uma obra. Esdras, quando ele sai da Babilônia, ele começa uma grande obra. O povo lá, eles estavam destruídos. O muro estavam destruídos. Neemias, Esdras e Zorobabel, eles reconstroem os muros, que eram as proteções. Eles começam a ensinar o povo como andar na lei do Senhor. Eles reconstroem o templo. Aí uns choravam, que era o povo que conhecia o tempo antigo. Os jovens que nasceram na Babilônia, eles sorriam, porque eles não conheciam. Era a primeira vez que eles participavam de um culto dentro da terra. E aí é que está aquele versículo que a alegria do Senhor era a força deles. Era a força deles em todo o tempo. E ali eles começam a caminhada de reconstrução do templo, de voltar a buscar o Senhor no local exato em que Deus tinha falado a eles, no local que Deus tinha dado para eles. E há um local em Deus para cada um de nós. A boa mão do Senhor é quem nos guia, é quem nos dá a direção de como, mas não como. Porque como a gente não vai ter como saber como vai ser. Aqui nós lemos Esdras e a gente sabe que o Senhor os guardou mesmo tendo ciladas. E da mesma forma, o Senhor, Ele nos guarda. A boa mão do Senhor te trouxe aqui nesta noite. Nós aqui estamos para buscar a face do Senhor. Mas o Senhor, eu não sei até onde você chegou. Mas o Senhor sempre vai ter águas mais profundas. Ele sempre vai ter águas mais profundas. Ele sempre vai te mostrar algo diferente. Sempre. E Ele está aqui nesta noite. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque o que o Senhor fez por Israel foi para chamar o povo novamente aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E hoje para nós não é diferente. O Senhor te chama para aquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. E eu quero que você coloque sobre os seus pés. Se você pudesse parar agora, mesmo sem saber como será a sua jornada, mesmo sem saber o que vem pela frente, porque a campanha é Jornada Feliz. Eu não sei em qual elo que nós estamos. Eu tenho certeza que passaram pregadores aqui que deram instruções daquilo que você precisa fazer. O que nós precisamos? Começar. Nós já estamos no dia 4 de fevereiro, no mês 2 de 12. Muita coisa o Senhor tem para fazer. E a minha pergunta para você é: você vai continuar no lugar que você está? Ou você vai alcançar águas profundas? Sabe, eu não sei o quanto você tem experimentado do Senhor. Quando você fecha os seus olhos e ora ao Senhor, e eu não estou falando só aqui dentro dessa casa, mas aqui dentro dessa casa também é um ambiente de glória. Eu falei domingo sobre uma palavra que eu escutei, sobre aqui nós estamos para oferecer ao Senhor um culto a Ele. E aqui o Senhor, independente se hoje é o culto de oferecer, Ele nos traz uma palavra e Ele nos doa aquilo que Ele tem para nós. Quando nós oferecemos um culto ao Senhor, Ele vem com a sua presença. Quando nós damos glória e a glória do Senhor inunda este lugar, Ele vem com a sua presença, porque glória e presença são coisas diferentes.
A glória é a fumaça em que nós fazemos. Quando a glória ela começa a subir, a presença do Senhor ela vem. Então eu te convido a começar a dar glória ao Senhor. Dar glória ao nome dEle. A falar com o Senhor assim: Senhor, eu pisei até aqui e agora eu paro para falar o seguinte ao Senhor: eu quero mais. Senhor, eu me proponho a buscar ao Senhor, porque o Senhor tem águas mais profundas. Oh Senhor, Ezequiel também estava na Babilônia e o Senhor leva ele, ó Pai querido, em visão até, ó Pai querido, rio, Senhor, onde primeiro, ó Deus, o rio dava aos pés dele, Senhor, mas chega um ponto, ó Senhor, que ele não conseguia, Pai, mais, ó Pai, ficar em pé, e ele nadava.